Uma das coisas que mais aborrece um perito são impugnações infindáveis aos laudos de esclarecimentos. Muitas vezes, você já esclareceu tudo o que era possível com a documentação contida nos autos. Hoje eu fui novamente intimado para me manifestar acerca do pronunciamento de uma parte embargante de um laudo, o qual teve diversas respostas prejudicadas. Por quê? Porque a parte embargada não apresentou os documentos. Eu até perdi as contas de quantas vezes eu pedi para que fossem apresentados os documentos. E como não foram, eu elaborei o laudo pericial e prejudiquei aquelas respostas que não haviam provas documentais acostadas no processo. Muito bem, o que aconteceu? A parte embargante, logicamente, ela ficou indignada. Ela, após a apresentação do laudo original, ela não chegou a impugnar no tempo que tinha o meu laudo pericial. Eu prestei esclarecimentos somente para o banco embargado, qual não contestou o laudo pericial, logicamente, porque foi conveniente a ele, né? Na sequência, embora eu já tivesse mencionado que havia cumprido o disposto no parágrafo 2º do artigo 477 do CPC, que diz que o perito, após ser intimado, após a manifestação das partes, tem que prestar esclarecimentos a todos os questionamentos apresentados pelos litigantes e esclarecimentos ao laudo divergente do parecer técnico do assistente da parte que apresentou tal manifestação, tá? Ou seja, o perito tem que fazer isso. Eu fiz isso. No caso, a parte embargante sequer apresentou um parecer técnico, simplesmente petição por parte do seu advogado. Isso não isenta nós, peritos, de trazermos esclarecimentos. Logicamente que sempre limitando as questões técnicas, as questões legais, questões de mérito, desculpe, a gente deve deixar de lado. Muito bem, o que aconteceu? Eu apresentei o laudo original, apresentei os primeiros esclarecimentos em cima da manifestação do banco embargado, daí a secretaria não atentou ao meu pedido de que os autos fossem conclusos para o juiz, visto que eu já tinha prestado esclarecimentos, como a parte embargante apresentou uma petição impugnando meu laudo, dizendo que eu não aguardei, que eu não solicitei os documentos que eram necessários, ou seja, ela nem leu o meu laudo, ela não leu o meu laudo, disse que eu não pedi. Nesse primeiro laudo de esclarecimentos, eu mostrei todas as passagens que eu havia requerido, foi digamos, um laudo de esclarecimentos bem completo. E ainda, embora ela tivesse perdido o prazo da primeira vez, eu respondi 9 quesitos complementares. Complementares. Até mesmo eu poderia não ter respondido, porque eram quesitos que não haviam sido feitos da primeira vez. Mas, para não criar encrenca e demonstrar a boa vontade, eu respondi todos os quesitos. Logicamente, muitos deles tiveram a resposta prejudicada porque o banco embargado não havia apresentado alguns documentos. Muito bem, eu vou mostrar para vocês, tá, o que aconteceu. Juntei essa petição, ou seja, o segundo laudo de esclarecimentos, pedindo que os autos fossem conclusos para o juiz. O que a secretaria fez? Não fez nada. O advogado da parte embargante novamente apresentou uma choradeira, uma petição com uma choradeira, dizendo, eu vou até mencionar aqui, dizendo que o meu laudo foi ruim, etc. e tal, né? E pedindo audiência de instrução e julgamento. Nós, como peritos, temos que estar preparados para isso. Eu até quero que me chamem para audiência de instrução e julgamento, que eu vou demonstrar, olha, eu fiz o meu trabalho com base nas provas documentais. Nós, peritos, não podemos, digamos assim, sair inventando coisas com base em uma informação que não está contida nos autos. Muito bem, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, me deem só um minutinho, deixa eu escolher aqui, joia, está aqui, estou compartilhando a tela com vocês, deixa eu ver se eu consigo colocar a minha imagem maior.
Muito bem, vejam, eu fiz a petição, né? A petição, às vezes eu vejo que alguns peritos iniciantes têm uma certa dificuldade. Ah, você tem um modelo de petição para isso e aquilo. Eu costumo dizer, pessoal, petição é um negócio que você não precisa de modelo, você precisa saber que a petição você vai identificar o processo, ou seja, o número do processo, o tipo da ação, quem é a parte autora, quem é a parte ré, e daí? Primeiro parágrafo, você vai se identificar, como eu fiz aqui, Pedro Eugênio Peu de Oliveira Neto, perito contador, habilitado nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil, e nomeado nos autos em epígrafe, em cumprimento à intimação recebida, ou seja, nesse primeiro parágrafo, você se identifica e diz o motivo pelo qual você está vindo à presença do doutor juízo. Coloquei aqui, em cumprimento à intimação recebida, bem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, manifestar-se acerca de novo petitório acostado pela parte embargante à movimentação 182.1 dos autos. E daí você começa a tecer, digamos, o teu pedido. Aqui no caso, eu utilizei essa petição também para prestar esclarecimentos, mas quando você vai fazer uma petição, por exemplo, petição para liberação de honorários, você vai dizer, ó, vem a presença desse doutor juízo pedir a liberação dos honorários periciais, faz mais um parágrafo indicando o número da conta, etc. e tal, e lá no final você pede deferimento, ou seja, petição, gente, não fiquem atrás de procurar modelo, vocês têm que aprender digamos, a desenvolver uma petição. Fazer uma petição é algo muito fácil, mas vamos lá, eu tô me estendendo aqui. Eu coloquei aqui, ó, relembro que em virtude da manifestação inicial da parte embargada, coloquei o evento 169, que foi a manifestação que o banco embargado falou do meu laudo, né, não contestou, pediu homologação e assim por diante. Esse perito apresentou esclarecimentos no movimento 170.2 dos autos, não havendo a parte embargante, naquela ocasião, apresentado manifestação acerca do laudo original. Ou seja, ela perdeu o prazo de se manifestar. O CPC, o artigo 477, diz que as partes têm um prazo de 15 dias úteis para prestar, digamos, uma eventual impugnação, né, para se manifestar acerca do laudo pericial. Muito bem, daí aqui, vejam, eu enumerei tudo bonitinho. Daí aqui eu coloquei, ó, destaco que em tal ocasião o laudo pericial foi ratificado, ou seja, eu mantive todas as minhas conclusões originais, bem como solicitado que fossem conclusos para avaliação do doutor juízo, visto que atendido todo o previsto no parágrafo 2º do artigo 477 do CPC. Se não, vejamos. Eu coloquei aqui uma cópia dessa passagem do meu laudo pericial, na qual eu disse, considerações finais, conclusões. Finalizada a análise do parecer técnico acostado pelo Banco Réu ao evento 165, bem como considerando sua concordância com as conclusões técnicas, ou seja, não houve nenhum questionamento técnico, quer dizer que o laudo pericial tecnicamente está correto. Ratifico integralmente o laudo pericial. E daí eu coloquei, até negritei aqui, sublinhei, uma vez finalizado o laudo pericial de esclarecimento, bem como atendido todo previsto no parágrafo 2º do artigo 477 do CPC, requer sejam os autos conclusos para avaliação desse doutor juízo. Por quê? Se o juiz avaliar o laudo pericial, avaliar as manifestações das partes, entender que não tem mais nada a ser esclarecido, ele vai homologar o laudo pericial, vai proferir sentença, o que seja, né? Ou caso ele ainda tenha alguma questão, ele pode perguntar, e daí entra no parágrafo 3º do artigo 477 do CPC, ou seja, em caso de necessidade de esclarecimentos adicionais, o perito será intimado e assim por diante. Ou seja, como os autos não foram conclusos para o juízo, nada foi requerido por minha parte. Daí aqui, ó, eu coloquei, ó, após tal manifestação, visto não ter sido apreciada a solicitação retrodestacada, ou seja, o cartório, os assessores desse magistrado ficaram sentados em cima, simplesmente viram, a parte se manifestou, intima direto o perito.
E daí fica aquele ciclo eterno. Bem como em virtude de petição apresentada pelo embargante, a movimentação 174.1 dos autos, este perito novamente se pronunciou ao evento 178, indiquei que eu respondi todas as manifestações dela, tá? Na qual repisou as conclusões técnicas originalmente apresentadas, bem como enfatizou que adotou todas as medidas cabíveis no que concerne a requerer apresentação de documentação essencial para o completo atendimento aos questionamentos tidos aos autos. Ou seja, é uma obrigação nossa. Eu entendo que nós, até mesmo quando vamos apresentar a proposta de honorários, se tiver algum documento faltante, você, como perito, você já pode indicar, está faltando documento lá. Tá? É logicamente que isso dá mais trabalho, você já gasta um tempo para elaborar a proposta de honorários. Então, a grande maioria dos peritos estima os honorários, estima o número de horas, mas não verifica se toda a documentação que ele precisará já está lá. Tá? Tudo bem, não existe uma obrigação de você fazer essa verificação já num primeiro momento. Você pode fazer isso enquanto estiver elaborando a prova pericial. Mas de uns tempos para cá, eu já tenho tentado antecipar isso para não criar problema, para não ter que pedir dilação de prazo e assim por diante, né? Daí eu coloquei aí, ó. E ainda, enfatizou que não se eximiu de mencionar tal fato quando da elaboração do laudo pericial, tá? Porque a parte embargante, ela disse que eu não havia sequer tentado obter esses documentos. Ou seja, não leu, nem leu o laudo pericial, tá? Coloquei. Ao contrário do afirmado pela parte embargante, bem como demonstrou que em diversas movimentações dos autos, ou seja, eu demonstrei que em diversas movimentações dos autos e no próprio laudo pericial foram indicados todos os documentos faltantes, ou seja, os quais foram requeridos através de termos de diligência. Ou seja, eu apontei, se olhar as movimentações do processo antes da apresentação do laudo pericial, é possível verificar lá que diversas vezes eu peticionei pedindo que o banco embargado apresentasse uma série de documentos. Eu não relacionei aqui, tá? Porque eu já tinha feito isso numa manifestação anterior. Muito bem. E daí aqui continuei a minha petição. Em que pese a parte embargante tenha requerido esclarecimentos de forma tardia, ou seja, ela perdeu o prazo dela de pedir os esclarecimentos, mas normalmente os juízes não levam em conta disso, tá? Porque a parte pode alegar que teve seu direito à defesa cerceado pelo juiz, então existem prazos no CPC, mas muitas vezes esses prazos não, digamos assim, eles não são considerados. E faltou aqui também, por parte do advogado banco embargado, dizer, olha, a parte embargante perdeu o prazo dela de chiar a respeito do laudo pericial. Mas os advogados não fizeram nada. Tudo bem. Aí coloquei. Pese a parte embargante tenha requerido esclarecimentos de forma tardia, esse perito respondeu todos os 9 quesitos complementares por ela apresentados, ou seja, eu demonstrei a minha boa vontade, cujo diversas respostas foram prejudicadas, tendo em vista a inexistência de provas documentais acostadas aos autos. Nós fazemos, digamos, o nosso laudo técnico com base em provas documentais. Se não tiver prova documental, você não pode concluir nada, você não pode inventar uma conclusão técnica. Tá? Aí coloquei aqui. Portanto, descabida e desrespeitosa a alegação da parte embargante ao dizer que o laudo pericial de esclarecimentos seria defeituoso. Não é defeituoso. O laudo de esclarecimento esclareceu tudo o que tinha que trazer ao conhecimento do juiz e das demais partes. Uma vez que todos os quesitos não atendidos decorrem de desídia por parte do banco embargado, ou seja, se tem algum problema, o juiz que tem que dar, tem que dar um pito no banco embargado por não ter apresentado os documentos e, eventualmente, considerar algum cálculo que a parte embargante tenha apresentado. Nesse caso, ela nem apresentou, tá? Até mesmo porque não tem assistente técnico. Coloquei aqui, ó,
Quanto à participação de eventual audiência aqui nem é audiência de conciliação, eu vou alterar isso na minha petição. Audiência de instrução e julgamento, conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 477 do CPC, esse perito permanece à disposição desse douto juízo, requerendo que seja intimado com 10 dias de antecedência, conforme também previsto no parágrafo 4º do artigo 477 do CPC. Muitas vezes as partes elas falam nisso de requerer audiência para quê? Para botar medo em você, perito. Botar medo em você, perito, para tentar forçar você a falar algo lá que venha ajudar ela. Não tenha medo de audiência. Solicitou audiência, beleza, eu estou à disposição, pode me chamar. Inclusive, já teve um outro caso, eu acho que eu coloquei vídeo aqui há, sei lá, mais de um ano atrás, falando de um caso que eu prestei, acho que uns 4 esclarecimentos, e a parte ficava repisando, o cartório, logicamente, sentado em cima do processo, e não lendo os pedidos do perito, né? Daí a parte não pediu audiência, eu pedi que fosse realizada instrução, audiência de instrução e julgamento, para que eu demonstrasse o meu posicionamento técnico, para que eu demonstrasse as minhas conclusões técnicas. O que aconteceu? A parte ficou calada, o meu laudo foi homologado e terminou o processo. Então, perito, se vier com essa história de pedir audiência, não tenha medo, não tenha medo. Tá? Audiência de instrução e julgamento não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Coloquei aqui, ó. Vejam que nesse caso, eu não lembro quantas horas mas eu gastei todas as horas, não só respondendo o laudo de acordo com o que está previsto no artigo 473 do laudo do CPC, depois todos os laudos de esclarecimentos, conforme prevê o artigo 477, mas eu gastei muito tempo tentando fazer diligência, tentando requerer diligências por parte do Banco Réu, tá? E agora, se o juiz vier a pedir para o banco embargado que apresente documentos, o banco vier apresentar e para que seja complementada a prova pericial, eu tenho que cobrar por isso. Eu não vou refazer o laudo pericial inteiro de graça, eu já gastei todas as horas que eu havia orçado lá atrás. Eu falei aqui, ó, no que tange a eventual complementação da prova pericial, no caso de apresentação de novos documentos pelo banco embargado, requer desde já a complementação de seus honorários em valor não inferior a 40% dos honorários originalmente homologados, o que perfaz a quantia de R$ 2.304. Ou seja, se o banco apresentar documentos, beleza, eu vou rever o laudo, vou responder os quesitos que foram prejudicados originalmente, mas eu vou cobrar esse valor aqui. Perito não trabalha de graça, tá? Digamos, não fiquem, digamos assim, não se sintam mal por isso. Tem que cobrar, gente, tem que cobrar. Você fazer esclarecimento, se você der 10 esclarecimentos ruins e continuarem pedindo esclarecimentos, daí você vai ter que continuar declarando, mas se você tiver feito um bom laudo pericial, tá? Que apresente embasamento técnico suficiente para esclarecer as questões que estão discutidas nos autos e pedirem novos esclarecimentos, nova complementação, daí cabe pedido de honorários complementares. Tá? Daí vejo, eu coloquei aqui, ó, tal pedido se justifica tendo em vista que todas as horas de trabalho originalmente orçadas, estimadas, foram consumidas e até mesmo excedidas. Eu gastei mais tempo do que eu tinha previsto para fazer esse trabalho, tá? Em virtude das múltiplas impugnações por parte da embargante, bem como devido à elaboração de termos de diligência. Nem coloquei aqui quantos termos de diligência foram, mas eu acho que foram no mínimo uns 3 termos de diligência, tá? Na tentativa de obtenção de documentos faltantes para a realização da prova técnica. Tá? Ou seja, essa minha petição ela está servindo também para me manifestar, para prestar esclarecimentos face à nova impugnação que a parte embargante apresentou. E daí, novamente,
petição. Daí eu apresento os meus pedidos. Beleza, expliquei tudo que tinha que explicar. O que eu quero agora? Tá? Aí, ó, uma vez já atendido, todo disposto no parágrafo 2º do artigo 477 do CPC 2015, requer respeitosamente, coloquei aqui, sejam os autos conclusos para análise do douto juízo acerca do laudo pericial acostado ao movimento 159, ou seja, eu estou mostrando aonde que ele tem que ler. Eu tô, tipo assim, é lógico que ele sabe fazer o trabalho, mas caso não saiba, vale aqui lembrar, ó, seja os autos conclusos para análise do outro juízo acerca do laudo pericial acostado no movimento 159, laudo pericial de esclarecimento acostado ao evento 170, petição de esclarecimentos acostada ao movimento 178.1, bem como manifestação das partes litigantes aos eventos 165, 166 e 174. Ou seja, ele vai ver tudo que eu apresentei como perito e toda a choradeira da parte embargante, a manifestação da parte embargada que concordou com o laudo pericial. E daí coloquei aqui, ó, em caso de dúvidas deste douto juiz, ou seja, somente em caso de dúvidas do juiz, porque eu já respondi as partes litigantes, tá? Na forma do parágrafo 3º do artigo 477 do CPC, seja esse perito novamente intimado para trazer esclarecimentos ao digníssimo magistrado. Eu acho que se ele ler tudo, sei lá, e eu entendo que o magistrado não vai ter questionamento, tá? Mas caso ele tenha algum questionamento, beleza, ele pode me perguntar e eu vou responder, e isso daqui eu não vou cobrar, tá? Daí eu coloquei aqui, ó, caso sejam apresentados novos documentos pelo banco embargado, tá, requer a homologação de honorários periciais complementares no valor de 2.304. Tá? Eu já justifiquei lá em cima o porquê que eu estou pedindo isso daqui. Tá? Daí, coloquei aqui, ó, a parte pediu na manifestação dela audiência de instrução e julgamento. Tá? Daí eu falei, caso necessária a realização de audiência de instrução e julgamento, sejam formulados e direcionados antecipadamente os questionamentos a esse perito, mediante intimação com 10 dias de antecedência. Ou seja, estou dizendo, ó, beleza, se tiver audiência, estarei lá para responder tudo o que o juiz vier a me perguntar. E, por fim, aqui, eu coloquei, tendo em vista o cumprimento integral do encargo designado a este signatário, solicita respeitosamente a emissão de alvará de levantamento de honorários periciais que se encontram depositados em juízo através de transferência bancária para a conta corrente pessoa jurídica abaixo indicada. Aí, na sequência aqui, eu apresentei a minha conta, tá? E ainda mencionei que, tão logo identificado o crédito do valor da verba pericial, como eu atuo como pessoa jurídica, será emitida a nota fiscal de prestação de serviço em nome da parte que efetuou tal pagamento, sendo que tinha, para o momento, pede deferimento, renovando os votos de elevada estima e distinta consideração. Muito bem, pessoal, por hoje é isso, tá? Então, vejam que é realmente complicado. Você quer atuar como perito, você tem que saber como se manifestar nessas situações, tá? E realmente nós temos que nos juntar no sentido de que o magistrado, não, eu não digo nem o magistrado, porque de certo ele nem sabe que eu já prestei laudo de esclarecimento, por quê? Porque ainda não foi concluso. Está lá, ele deve ter mais milhares de processos para avaliar, e o assessor dele não fez os autos conclusos para que ele possa apreciar a prova pericial, as impugnações e assim por diante, tá? Então, gente, estejam preparados, tá? Estejam preparados. Espero que esse meu vídeo possa ajudá-los, tá? Quando vocês vierem a enfrentar esse tipo de impugnação, saber como se manifestar, tá? Deixo aqui o meu abraço, agradeço a todos que seguem o meu canal e não esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas que vocês entendam que têm interesse em conhecer esse assunto, ok? Um grande abraço do Pedro Neto, nos vemos no próximo vídeo.